Saravá, meus irmãos, saravá, minhas irmãs, um mutumbaxé a todos. Para quem não me conhece ainda, sou Pai Fábio de Baragelu, pai de santo e sacerdote do Templo de Umbanda Cruzada Fé é Vida. E hoje eu vim trazer aqui mais uma história de um grande Exu, que para alguns é um Exu, para alguns é um orixá, para alguns consegue assimilar, para alguns nem existe, né? Exu ou Mulu? Bem, meus amigos, antes de tudo, vou pedir para vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, né? Comentem, compartilhem ao final do vídeo aí, deixe seu comentário dizendo o que achou, né, da história. Tô trazendo hoje aqui por mais um pedido, né, desse grande Exu ou Mulu, né? E o que eu posso estar falando sobre Exu ou Mulu? É um grande Exu. É o dono de uma energia extraordinária. Seu campo de força é o cemitério. Regente de todas as almas, trabalha juntamente com muitas falanges de Exu. Podemos dar o exemplo da falange de caveiras, por exemplo, onde ele atua juntamente com eles, onde o Mulu trabalha com praticamente os mesmos pontos que a falange dos caveiras trabalham, né? E não só a falange de caveiras, mas muitas outras, né, que o Mulu se apresenta. Então ele se apresenta ali juntamente ao lado do próprio orixá que responde ali dentro do cemitério. É onde o Mulu responde, né? Assim como os caveiras respondem no cemitério, assim como tantas outras falanges de Exu, né? O Mulu vai estar respondendo do lado exatamente do orixá que o rege. Então vamos fazer assim, vamos por parte, para que a gente não traga mais confusão sobre esse Exu, pois o que a gente encontra aí pela internet, em alguns sites, no YouTube e pessoas aí falando, né, são histórias distorcidas, coisas meio fora do sentido, né? Mas eu vou tentar deixar aqui bem claro quem é o Exu Omulu, né? Então, Exu Omulu não é o orixá Omulu. Vamos por partes, como eu falei, né? Ele não é. E para ir mais além, né? Vamos falar aqui sobre Omulu, Obaluaê e Chapanã, né? Trazendo esses três nomes diferentes, mas se tratando do mesmo orixá. E por que eu digo isso? Chapanã, Omulu e Obaluaê tem esses nomes, né? Mas se a gente na fonte, se a gente nas histórias desses orixás, se a gente ir até a África, vendo suas histórias, seus cultos, a gente vai chegar ao mesmo orixá, né? Nas aulas que eu dou, né, sobre a teologia de Umbanda, eu falo justamente sobre essa história, né? E vocês vão entender por que eu estou me referindo aqui e falando sobre isso, né? Então, lá na África, diferente, ou seja, em povos com nomes diferentes, né? Sendo que alguns povos chamam ele de Omulu, outros de Obaluaê, outros de Chapanã. Isso vai depender, né? Hoje até já não mais, mas isso mais quando era antigamente, né? Então a gente já vê povos diferentes cultuando o mesmo orixá, mas com nomenclaturas, nomes diferentes, mas era o mesmo orixá.
Omolu, Obaluaê e Chapanã são os mesmos, né? Ou é o mesmo orixá. Discordando ou concordando de mim, cada um tem a sua crença, cada um tem a sua ideia. O que eu estou trazendo aqui é o que eu aprendi, né? O que eu tenho de entendimento e de cultuar esses orixás, né? E esses exus que eu trago a cada um que me pede aqui. Então, esse, eu sei, como eu disse, não é o assunto do vídeo, né? Mas só estou deixando claro aqui que esse ponto para que a gente chegue a um devido entendimento, né? Então, como eu disse, vamos encontrar em religiões diferentes o culto ao mesmo orixá, mas com seu nome diferenciado, e aí vem uma pequena confusão quando a gente fala sobre Exu Omulu, onde alguns vão dizer que não existe essa entidade, porque existe o orixá, e não poderia existir uma entidade com o mesmo nome ou até mesmo a pessoa confundindo os cultos do orixá com o culto ao Exu. Para que a gente possa entender melhor a história de Exu Omulu, a gente precisa saber da sua própria história, né? Mas antes de falar sobre a história dele, eu quero só deixar bem claro aqui que sim, existe o Exu Omulu e que ele se manifesta, sim, em seus médiuns, e é um grande Exu que trabalha principalmente em dois pontos: no encaminhamento das almas, né? E também trabalha como um médico curando muitas doenças que nem os médicos às vezes conseguem diagnosticar. Ele tem esses dois pontos de força dele. Aí vão dizer, mas esses são os pontos de força do Orixá Omulu. Calma, porque é o ponto de força também do Exu Omulu. E aí nós vamos chegar lá, né? Para quem conhece essa entidade, para quem convive com a manifestação dela, sabe o poder que ela carrega, o que é um banho de pipoca com dendê, que cura até coisas impossíveis, né? Mas, então, quem é Exu Omulu? Como ele se tornou um Exu e veio receber este nome? Então aqui eu vou estar passando para vocês a história do Exu Omulu. A história de Exu Omulu se dá na época da Inquisição, onde ele era um homem envolvido na defesa da fé cristã. Um homem que acreditava na luta por Cristo. Seu nome era Jacques Dernodier. Esse era o nome de Exu Omulu. Jacques lutava ao lado de um poderoso cavaleiro da ordem e com o tempo ele conquistou o prestígio e o respeito de seus comandantes, vindo a ocupar um lugar de destaque entre todos. Após uma das batalhas em retorno à França, ele é consagrado um cavaleiro da Ordem de Jesus, conquistando assim o direito a ficar de propriedade de tudo que fosse saqueado. Ou seja, a gente sabe que naquela época os cavaleiros cumpriam o que a igreja mandava. E nesses ataques que os cavaleiros faziam, eles saqueavam, tudo que eles saqueavam ficava com eles e eles dividiam ali entre eles, né, aqueles objetos saqueados. Só que Jacques, ele teve todo esse merecimento, ele foi reconhecido, né, e ele foi ali, né, conquistado esse direito para que o que fosse saqueado seria dele. Em 2 anos, como um cavaleiro, né, já contemplado, Jacques ele fez uma pequena fortuna. E sua mulher e seus filhos estavam muito bem vivendo na França,
Porém, o poder dos homens estava superando o poder já da igreja, né? E os cavaleiros foram considerados hereges e começaram a caça e condenações por heresia, né? Como Jacques estava, né, em uma campanha, em uma guerra, vamos chamar de campanha, assim, né? Sua família, ela foi pega, né, por esse povo, né, lá na França, e foi torturada para dizer onde eles estavam, porque eles acreditavam que Jacques estava escondido na França, mas ele estava em uma batalha, né? E após ficar sabendo das notícias que sua esposa tinha sido torturada até a morte e que o seu filho tinha, né, ido em poder da igreja, a igreja tinha levado ele, Jacques jurou destruir a igreja e tudo que ela representava. Na volta à França, era preciso se manter escondido, né? Ele precisava se manter escondido. Então, não tinha um lugar melhor do que o próprio cemitério para ele se esconder, né? Dentro das terras da própria igreja, né? Durante o dia ele ficava escondido e durante a noite, né, ele saía para saber notícias do seu filho e tentar resgatar ele. E uma dessas saídas, numa dessas investidas, né, foi onde ele conheceu um grupo de rebeldes que não aceitavam a dominação por parte do rei e da igreja, né? E por ser um cavaleiro, né, teve o destaque por ter lutado ao lado da igreja e saber o modo com que a igreja agia, passou a repensar tudo o que ele tinha feito em suas campanhas e se revoltou, pois considerou ter sido usado pela igreja, né, por uma fé que discriminava a tudo e a todos que não seguissem as ordens. Então ali ele começou a ter destaque no meio daquele grupo de rebeldes, né? A revolta ficou maior ainda dele quando ele soube que o seu filho tinha sido levado para uma cruzada que depois ficou conhecida como a Cruzada das Crianças, né? Ou Cruzada dos Inocentes, onde a maioria das crianças morreram, né, no meio do caminho de frio e de fome. E ali o seu filho morreu junto. Então Jacques já estava totalmente revoltado, né? Então ele organizou uma grande investida, né, para que atacassem, né, a igreja, contra o poder da igreja. Reuniu os líderes rebeldes ali para destronar o rei e destruir a igreja. Só que nessa investida dele, né, a rebelião foi mal sucedida e os rebeldes fugiram todos para dentro do cemitério, né? Seus líderes ali, praticamente todos foram mortos ou foram presos. Jacques, ele não chegou a ser preso, pois ele entrou dentro de uma sepultura, né, onde ele se escondeu. Só que com o movimento de tantos cavalos e pessoas correndo dentro do cemitério, a lápide dessa sepultura caiu e acabou matando Jacques dentro da própria sepultura onde ele estava se escondendo ali daquela rebelião. Por ter essa morte desse jeito, né, Jacques ele foi recebido no lado espiritual por Exu Lúcifer. Ele foi recebido. Lembrando aqui, né, já falei em outros vídeos isso, Exu Lúcifer não tem nada a ver com o diabo, com o demônio ou com qualquer coisa assim. Lúcifer significa o portador da luz, né? É aquele que leva a luz para quem precisa, né? Leva o entendimento, leva essa luz para quem precisa. Então ele foi recebido, né? E levado a conhecer a verdade sobre a vida, e por ter morado no cemitério durante 3 anos, lhe é dado esta terra como a morada definitiva dele, por lutar contra injustiças, ficar com o privilégio de lutar ao lado da morte e decidir quem entra e quem sai do cemitério. E por ser ali um dos maiorais dentro
do cemitério acaba sendo regido pelo próprio orixá Chapanã, ou também conhecido como orixá Omulu. É aí que eu queria chegar nesse ponto, né? Por tudo isso que ele fez, por tudo isso que Jacques fez, lutou, acabou morrendo dentro do próprio cemitério, Exu Lúcifer, que recebeu ele e levou ele diretamente ao próprio orixá que responde ali no cemitério, né? Que seria, por algumas partes, conhecida como Chapanã, por algumas partes conhecida como Obaluaê, ou algumas partes conhecida como Omulu, né? Então ele foi levado ao próprio orixá Omulu, tendo assim o recebimento de dons de cura, e assim foi acordado como seria a sua missão espiritual, trabalhando tanto do lado espiritual quanto do lado material de cada ser humano. Assim foi acordado com o próprio orixá Omulu. Ali ele recebeu do próprio orixá o nome de Guardião de Omulu, onde, quando ele veio a se apresentar em suas primeiras incorporações, deu o nome de Exu Guardião de Omulu, mas com que o passar dos anos ficou conhecido apenas como Exu Omulu. E é assim que conhecemos hoje dentro dos terreiros de Umbanda e de Quimbanda, né? Exu Omulu é um Exu que tem o título de Cavaleiro da Morte, por ter sido um cavaleiro templário durante as cruzadas, o que levaram a confundir ele também com outro Exu, que é o Exu Lorde da Morte. Mas Exu da Morte foi companheiro de Omulu, de Jacques, em suas cruzadas, mas ainda veio a reencarnar de novo, né, outra vez, e depois, né, ele foi justamente encaminhado para que virasse um Exu e justamente trabalha na linha de Omulu. Então, para resumir aqui a história de quem é, né, a história desse Exu que, até onde eu contei ali, foi consagrado pelo próprio orixá Omulu, recebendo o nome de Exu Guardião de Omulu. E com o passar dos anos, essa parte de Exu Guardião de Omulu foi resumida a Exu Omulu. Então a gente tem esse entendimento que Exu Omulu, ele recebeu primeiramente o nome de Guardião de Omulu, né? E eu já vou chegar ao ponto, né, de verdades ou não verdades que a gente vai encontrar aí, por isso que eu digo tudo isso. E até mesmo falando sobre essa parte de que em alguns lugares ele é considerado o Exu Lorde da Morte ou Exu da Morte e não Exu Omulu, né? Mas não, Exu Lorde lutou junto com ele durante as guerras, mas teve ainda uma encarnação, uma reencarnação depois. Enquanto isso, Jacques já tinha virado o Exu, já tinha sua evolução e já estava criando a sua falange. E esse Exu, ao desencarnar, ele veio a trabalhar para Exu Omulu, né? Então ele virou o Exu Lorde da Morte. Esse é o Exu Lorde da Morte, ele não é Exu Omulu. Ele não é, ele sim trabalha na irradiação para Exu Omulu. Como eu disse no começo do vídeo, né, a gente vai encontrar na internet inúmeras distorções sobre o Exu Omulu, sendo ele confundindo, como eu falei, com Exu da Morte, sendo ele confundido com o próprio Exu Lúcifer também, né, que não é, que foi quem resgatou ele na hora da morte e encaminhou ele até o orixá Omulu, né? Então a gente vai encontrar esses pontos aí. Em alguns lugares vamos ver pessoas falando que ele não se manifesta nos médiuns, também uma grande mentira, além de algumas pessoas falando sobre seu trabalho.
quando incorporado, que somente serve para abrir os portais dos infernos para que os Exus infernais venham trabalhar. E, gente, primeiramente, por favor, vamos levar uma coisa para a cabeça da gente. Vamos tirar as crenças católicas cristãs que falam que Exu é do diabo, que Exu faz o mal. Eu não consigo entender onde um próprio médium de quimbanda, de umbanda, seja da linha que for, é capaz de dizer uma coisa dessa, que primeiro, né, não quer acreditar, não trabalha, não cultua o Exu ou o Mulu. É o que eu sempre digo: não critique o próximo. Vá lá, conheça, aprenda e veja, né? Eu estou trazendo aqui a história de Jacques, quem virou Exu Omulu, o guardião de Omulu, né? E aí a gente vai ver em alguns terreiros, algumas pessoas falando isso, que sim, não há a manifestação deste Exu, porque ele é muito forte, que existe, mas que é muito forte e ninguém recebe Exu Omulu. A gente vai ver pessoas dizendo que existe a incorporação de Exu Omulu, mas ele chega que nem um preto velho com um pano branco cobrindo ele, por ele ser de uma energia tão forte que ele precisa ser cobrido com um pano branco, né? A gente vai ver essa parte de que Exu Omulu chega na matéria somente para abrir os portais do inferno, para sair os Exus infernais. Que Exus infernais são esses? Não existe Exu infernal. Quem existe lá é quiumba, é zombeteiro, é alma penada, é seja o que for. Espíritos trevosos. Exu infernal não existe, não existe Exu que vai vir para fazer maldade. É isso que essas pessoas dizem, que ele abre o portão para esses Exus infernais virem trabalhar e fazer os feitiços à maldade. Os próprios médiums que estão ali trabalhando, sabendo que o Exu não faz o mal, fala uma barbaridade dessa. Então a gente vai encontrar diversas coisas que são totalmente distorcidas por falta de conhecimento, por falta de entendimento, né, dessa entidade, e não só dessa, de várias outras entidades aí a gente vai ver. Por isso eu sempre digo, estudem, procurem saber sobre a entidade, né? Eu sei que depois aí alguém vai falar alguma coisa, vai achar o contrário, vai achar ruim, ou vão dizer que não é isso, mas assim, ó, eu não trabalho com Exu Omulu, mas eu tenho filho de santo que trabalha com Exu Omulu, e eu conheço gente, pessoas que trabalham com Exu Omulu também, não só um filho de santo, mas sim de outras casas, de outros terreiros também, e eu sempre vi a manifestação desse Exu, e ele não chega sentado com pano branco, nada disso, e ele não chega para abrir porta de portão de inferno, coisa nenhuma. Ele não chega de jeito nenhum para fazer isso, ele não faz feitiço, ele não trabalha para essas coisas. Exu, o Mulu, ele tem os dois pontos fortes dele, sendo encaminhador de almas, né? E trabalhando na cura das pessoas. É isso que ele trabalha. Exu Omulu existe sim. Ah, mas ele é o Exu Guardião Omulu, então é esse o nome dele? É esse o nome que foi dado a ele no começo da caminhada dele. Exu Guardião Omulu. Foi como ele foi denominado pelo próprio orixá. Mas, com o passar do tempo, né, as pessoas foram tirando essa parte de guardião de Omulu, pois ele é um Exu guardião também, né? Mas ele não é só guardião de Omulu. Então essa ligação fez com que a gente chamasse ele de Exu Omulu. E existe a incorporação, existe a manifestação sim nas pessoas, seus médiuns chegam em pé,
trabalham como qualquer outro Exu, esse Exu se apresenta assim dentro dos terreiros de Umbanda, de Quimbanda, seja de onde for. É assim, não conhece, não fale. Não conhece a entidade, não bote na internet o que não se sabe, o que não conhece. Bom, na tua casa, tu não cultua o Exu Mulu, então não fala que não existe a incorporação porque tu não cultua o Exu Mulu. A gente não precisa cultuar certa entidade, né? Não estou falando só sobre Exu aqui, estou falando sobre Orixá, sobre Caboclo, sobre Preto Velho, sobre todos. Então quer dizer que se na minha casa eu não cultuo Ogum, Yara, Ogum, Beramar, eu não acredito na incorporação deles? Busque o conhecimento, busque o ensinamento, né? Existe sim, e não é essa história de que a pessoa quer ter um Exu de nome, até porque Exu Umbulu não tem um grande nome, né? Assim como o Exu Caveira, como o Exu Tranca-Rua, né? Tão conhecidos, tão popularmente, mas existe sim o Exu Omulu, existe a incorporação dele, existe o trabalho dele, é forte o trabalho dele, é ótimo o trabalho dele para curas, para desmanche de feitiços, para encaminhamento de almas, é um excelente Exu. Eu conheço não só um, não só um, eu conheço mais de um. E vocês podem ter certeza que com todos que eu já vi, todos trabalham muito bem. E como oferendas, né, e firmezas, o que, que a gente pode estar fazendo para esse Exu, né? Como com pouco, né, a gente pode estar oferendando Exu Omulu, né? Pois geralmente suas oferendas, né, se vai pipoca, um bife cru, um charuto, né, uma bebida do gosto da entidade, mas geralmente é a cachaça ou o uísque e a vela. É simples assim, simples, né? As oferendas para Exu Omulu. A pipoca, o bife, sempre digo, né? Como eu volto, digo nos outros vídeos e volto a repetir agora aqui de novo. É sempre bom a gente chegar e perguntar para a entidade, seja ela qual for, compadre, comadre, meu pai, minha mãe, como quiser chamar, e perguntar: ó, eu sei fazer a sua oferenda desse jeito, mas vai alguma coisa diferente na sua oferenda, na sua comida, na sua frente, ou seja, como quiser chamar, né? Vai alguma coisa de diferente? Eu posso acrescentar um milho, eu posso acrescentar um feijão, eu posso acrescentar uma farofa, eu posso botar pimenta, eu posso botar uísque, eu posso botar um martini, eu posso botar uma cachaça. O que, que o senhor prefere? O que, que a senhora prefere? O que, que eu posso estar fazendo? Sempre pergunte para a entidade o que, que ela prefere agregar. O que eu trago aqui, como eu disse, é sempre a história do Exu, chefe de falange. É um grande Exu, esse Exu existe, tem a história dele aqui para vocês, contada pelo próprio Orixá Omulu, não entidade aí, o próprio Orixá que denominou ele, né, desculpem, como guardião de Omulu, é a própria história contada pelo próprio Exu, guardião de Omulu, por ele mesmo contada. Então eu não estou inventando nada para vocês aqui, eu não estou tirando um fato de internet, até porque vocês não vão achar essa história aí na internet, muito provavelmente vocês não vão achar, né? Vocês vão achar essas distorções todas que eu falei e estou trazendo aqui para responder, porque justamente quem me perguntou não achou nada sobre o Mulu a não ser todas essas contradições. E aí, pobre do médium que está começando a trabalhar com uma entidade que encontra só coisas distorcidas daquela entidade. E aí eu digo, pergunte para sua entidade, mas a entidade é nova, ainda está chegando, não sabe nem se expressar ou se falar direito ainda, né? Muitas vezes. Então a gente quer saber o campo de atuação daquela entidade, a história do que passou, de como foi formada a sua falange, por que ele recebe aquela entidade, qual é a ligação daquilo ali. Geralmente, quem vai trabalhar com Exu Omulu é filho,
de Xapanã, Obaloaê ou Omolu Orixá. Vai estar trabalhando ou com Orixá ali, né, sendo o Orixá Xapanã, Obaloaê ou Omulu, vai estar trabalhando com Exu ou Omulu ou um caveira, trabalhando nas almas ali, uma qualidade de caveira. Então, é uma coisa básica, né? Só que tem pessoas que ainda não conhecem, desconhecem e falam o que não sabe. Aí, e aí a gente usa a internet para aprender, usa, mas a gente tem que saber filtrar também o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, né? Para a gente não fazer essas besteiras aí que falam das entidades por aí, né? Então, seguindo aqui só para não me perder, né? Geralmente nos seus trabalhos que Exu ou Mulu faz, ele utiliza de um bife cru passando na pessoa, né? Ele vai estar passando aquele bife cru na pessoa para tirar, trocar a energia daquela carne nova. Toda aquela energia vai ser trocada pelaquela energia da doença da pessoa para aquela carne, e aquela carne vai ser muito provavelmente enterrada para a terra, voltando para o lugar, levando as energias, a cargas, né? Eu não vou estar explicando aqui também como é que se faz, porque isso é doutrinas, tradições que a gente faz e a gente aprende dentro dos terreiros, né? Isso aí já é mais além. Mas tem o banho de pipocas que com dendê que o mulo pode estar fazendo, sacudimento de obaluaê é feito com o mulu também, né? Então tem isso, né? E a gente pode estar oferendando, como eu falei, pipocas, né? Um bife para ele, charuto, a cachaça ou um whisky, a vela para ele acesa. Qual as cores de Omulu? As cores de Omulu é preto e roxo. É preto e roxo. Em alguns lugares a gente vai encontrar o preto e branco ou só o preto. Mas geralmente é o preto e roxo, respondendo justamente lá diretamente na bandeira do orixá, na cor do orixá. Ele vai estar respondendo, né? Então, para resumir, esta é a verdadeira história do Exu Omulu, ou Exu Guardião de Omulu, que veio ser chamado depois somente de Exu Omulu, uma entidade que trabalha com muita energia, tendo seus pontos de força dentro dos cemitérios, trabalhando no encaminhamento das almas, é muito bom no tratamento de doenças carnais, doenças essas que muitas vezes nem os médicos e nem remédios tradicionais conseguem curar. Exu Omulu consegue fazer a cura, consegue fazer a troca da energia, consegue fazer a cura dessas pessoas. É sim um Exu de incorporação, é sim um Exu que trabalha para o bem, somente para o bem, somente para isso, que foi conduzido por Exu Lúcifer para até o Orixá que o denominou e o consagrou, e trabalha diretamente ao lado do próprio Orixá, Xapanã, Obaloaê ou Omulu, seja como o nome que vocês queiram dar, pois é o mesmo Orixá. Para mim, eu cultuo como Xapanã, né? Eu cultuo ele como Xapanã e não como Obaloaê, né, ou Omulu. Eu conheço ele como Xapanã, e é assim que eu trato ele dentro da minha tradição, da minha doutrina daí, né? Aí isso vai, como eu disse, de casa para casa. Tem casas que vão cultuar Obaluaê, tem casas que vão cultuar Omulu, tem casas que vão cultuar Xapanã. Eu cultuo ele, esse grande orixá, como Xapanã, e Omulu vem trabalhando na irradiação, na força direta desse orixá. Nesses pontos que eu falei, se manifestando sim, e é um grande Exu, um grande trabalhador, e com muita luz mesmo ele é. É um grande protetor, um grande guardião, é um grande amigo, é um Exu muito bom, né? Então que fique bem claro para ti, meu amigo que me mandou,
a mensagem me perguntando sobre esse Exu, que fique bem claro para quem tem a curiosidade, que está procurando por aí pela internet, quem é o Omulu, quem é, existe mesmo, não existe, é desse jeito, não é daquele jeito. Gente, é assim, é básico assim. Tá aqui a história de Exu, guardião de Omulu, o Exu Omulu, o seu ponto de atuação, como ele atua, como foi a história dele, como ele foi consagrado, como ele chegou a formar sua falange. Ele não é o Exu da morte, ele não é o Exu Lúcifer, ele é o Exu Omulu. E tem sua manifestação sim, tem sua incorporação, não trabalha abrindo portão de inferno, coisa nenhuma, isso é coisa que inventaram. Ele trabalha encaminhando justamente essas almas perdidas para lá. Deixo aqui o meu grande abraço para vocês, um grande axé desse Exu, que vocês tenham saúde, principalmente na vida de vocês, que o Omulu possa estar agindo na vida de vocês, tirando todo o mal, toda aquela energia negativa e trazendo a saúde para a vida e para o espírito de vocês. Se inscrevam no canal, deixe seu comentário se gostou, se não gostou, pode estar deixando aí embaixo aí. Quer saber de alguma história de alguma entidade? Deixa aí embaixo aí o nome da entidade, que eu vou estar trazendo sim para cá a história dela, o campo que ela atua, suas oferendas e tudo mais que a gente precisa saber. Um Motumbashi a todos, até o próximo vídeo e tchau!